Som. Glória a Deus. Glória a Deus. Som. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. O Senhor é bom. Glória a Deus. Gostaria que os irmãos ficassem de pé e abrissem a palavra do Senhor no Salmo 112. Promessa da vida futura aos piedosos. Salmo 112, a partir do versículo 1. O Senhor é bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Salmo 112, versículo 1. Aleluia. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz dos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce a luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e presta, ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza com más notícias, o seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até se cumprir os seus adversários o seu desejo. Distribuindo aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Perverso vê isso e enraivece, range os dentes e se consome, o desejo perverso perecerá. Olha o versículo 7. Não se atemorize com más notícias, o seu coração está firme. O homem que teme ao Senhor tem um coração firme. O homem que teme ao Senhor não se atemoriza com más notícias. O homem que teme ao Senhor é confiante, é aquele que está sempre agradando ao Senhor, está sempre entendendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos agradecer este Deus maravilhoso. O privilégio de estar na tua casa. Soberano eterno Deus, Pai amado, Pai querido, graças rendemos a Ti por toda a Tua bondade, Senhor. Graças rendendo a Ti por toda a Tua misericórdia e o Teu grande amor para conosco. Deus, aqui nós viemos para Te adorar. Deus, aqui nós viemos para exaltar o Teu nome. Deus, aqui nós viemos para engrandecer a Ti, para ouvir a Tua voz. Precisamos, Senhor Pai, precisamos da Tua direção, precisamos, Senhor, da Tua graça, do Teu poder. Precisamos entender que a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Fala conosco nessa noite, derrama a Tua graça sobre nós. Somos Teus filhos, ó Pai. Necessitamos do milagre da Tua graça, do Teu poder, ó Pai. E assim eu te peço, Pai, e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Aleluia. Você é
coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Glória a Deus. Sejam bem-vindos todos. Nós sabemos hoje que todo mundo estava na casa da mamãe. Isso é louvável. Nós sabemos que é um dia especial, mas todo dia tem que ser o dia especial da mamãe. Temos a consideração pelas nossas mães, tá? Então, nós sabemos que é um dia comemorativo do Dia das Mães,
mas nós temos que saber que todo dia é um dia especial, amém? São todos de casa aqui, nós não temos nenhum visitante, não é isso? Ela já veio semana passada, não foi? Tem vez aí. Fala com o Marcelo que ele está sumido, nós estamos sentindo a saudade dele, viu? Marcelo da Fernanda. As crianças, né, abaixo de 10 anos é complicado, eu sei disso, é complicado. Hoje eu brinquei com o irmão Marcelo, disse: irmão Marcelo, você não tem saudade das professoras? Ele: pastor, me fala, não estou aguentando. Deus está no controle de todas as coisas. Meus amados, o tema de hoje é um tema muito interessante, tem a ver também com a mulher. No final vocês vão entender isso. O estupim curto precipita-se nas escolhas. Abra sua Bíblia no livro de Esther, nós vamos ler o capítulo 1. A versão que eu estou usando é Almeida, revista atualizada. Vamos ler o capítulo 1. Todos encontraram? Sejamos sentados aí, mas em reverência à palavra. Assim diz a palavra de Deus. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 dias. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias no pátio do jardim do palácio real. Havia tecido branco, linho fino, estopas de púrpura atadas com cordões de linho de púrpura, argolas de prata e colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bizá, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zeta, Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém a rainha Vasti recusou ouvir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carsena, Setara, Adimata, Tarsis, Meres, Macena, Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais do rei. Sobre o que se devia fazer, segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandato do rei Assuero por intermédio dos eunucos, então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu o rei, mas também a todos os príncipes
e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão ao seu marido quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença, a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão ao mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandato que o rei decretar em todo o seu reino vasto, que é todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante quanto ao menos importante. O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Fala conosco, estamos aqui para te ouvir, Senhor. Atentes com o coração borbulhando para ouvir a tua palavra, que nós te pedimos e te agradecemos. E a igreja diz: amém. Eu creio que todo mundo conhece a história de Esther, do livro de Esther. Mas hoje nós vamos ver esse capítulo de uma outra ótica. Vamos falar da rainha Vasti. Comecemos pelo rei. O seu nome persa é um nome complicado aqui. Kashayashan em hebraico, Assuero em hebraico, em persa é Kashayashan, em hebraico Assuero, em grego é Xeres. Vocês já viram aquele filme com o Rodrigo Santoro, Os 300? É mais ou menos naquele contexto ali. Ele era o filho desse rei, filho de Dário I, neto de Ciro o Grande, uma família persa muito ilustre. Assuero governou o Império Persa de 486 a.C. a 465. O seu império era dividido em 20 que eles chamavam de satrápias, governadores nomeados pelo rei, que por sua vez eram divididos em províncias. O rei exercia o controle total do império, como os monarcas daquela época. Assuero era um homem orgulhoso, e neste capítulo nós vemos 3 características e sinais desse orgulho de Assuero. O primeiro dele, a sua arrogância, do capítulo 1 ao capítulo 9. O rei do Oriente gostava de oferecer banquetes luxuosos para impressionar os seus convidados. Neste capítulo são mencionados 3 banquetes: um para os oficiais militares, um para os homens de Suzã e o outro para as mulheres de Suzã. Além desses 3 banquetes, o livro de Esther registra pelo menos mais 6 ocasiões de festa. Olha aqui: o banquete de coração de Esther, a celebração de Amã como rei, os 2 banquetes oferecidos por Esther, o banquete dos judeus quando souberam do novo decreto, e a festa do Purim. É maravilhoso ver como Deus pode realizar os seus propósitos por meio de atividades comuns, quanto a comer e quanto a beber. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31 diz assim: portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Gestos simples, quer façamos, temos que fazer para a glória de Deus. A Bíblia não diz o motivo dos banquetes, mas segundo o registro do historiador grego Heródoto, Assuero estava consultando seus líderes sobre a viabilidade da invasão da Grécia. O pai dele, Dário I, já tinha levado uma coça, uma derrota humilhante da Grécia. E quando o pai se preparava para invadir a Grécia novamente, para se vingar, ele morreu, faleceu. Então o filho ficou com aquilo na cabeça, que tinha que invadir a Grécia de qualquer maneira.
Assuero queria se vingar da Grécia, ao mesmo tempo expandir o seu império. Heródoto afirma que Assuero planejava invadir toda a Europa e reduzir o mundo inteiro a um só império. Olha a arrogância. Nem todos concordavam com o rei. Então, através desses banquetes, ele tentava impressionar e mudar a opinião daqueles que não estavam de acordo. Ele consegue convencer seus líderes, mas mesmo convencendo todo o império persa, ele não ganhou a batalha. Em 479 a.C., o exército persa foi derrotado lá em Plateia. E em 480, a marinha persa foi destruída em Salamina, enquanto ele assistia a batalha sentado no seu trono. Assim chegou o fim do sonho de Assuero de formar o Império Mundial. Olha o que a palavra de Deus fala em Provérbios, capítulo 16, verso 16. O orgulho leva a pessoa à destruição, e a vaidade faz cair na desgraça. Todos que são investidos de autoridade devem se lembrar que a autoridade vem de quem? Do Senhor. Romanos capítulo 13, verso 1 fala que obedeçam às autoridades todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele, por Deus, por Deus. Agora a gente fica imaginando quantos políticos tentam colocar Deus como cabo eleitoral na época de eleição para atrair votos, quando grande parte deles nunca sequer colocou os joelhos no chão para agradecer pelas bênçãos alcançadas. Vocês já repararam como é que na época de eleição um tanto de político aparece na televisão, andando, dando tapinha nas costas, abraçando? Tem uns que nunca entrou na igreja, já começa a entrar na igreja e começa a falar que já até foi batizado. O Senhor tem um controle absoluto, Ele não precisa de nada para fazer a sua obra. O faraó teve que aprender isso. Observem: eu, porém, endurecerei o coração do faraó, multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes do meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grande manifestação de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Meus irmãos, quantos líderes arrogantes caíram por terra? Citar alguns aqui: Nabucodonosor na Babilônia, Belsazar em seu banquete profano, lá em Daniel 5, Senaqueribe às portas de Jerusalém, Isaías 36 e 37, Herodes Agripa I, enquanto morria sendo comido por vermes. Olha aqui, Atos capítulo 12, a história da humanidade. Nós podemos citar Hitler com a sua arrogância, Napoleão na França, sofreram derrotas humilhantes devido à sua total arrogância. Repitam comigo em nome de Jesus: a autoridade de todos está sujeita à autoridade de Jesus Cristo. Segundo sinal, dos versos 10 ao 12, nós temos a embriaguez. Estando já o coração do rei alegre do vinho, é o que fala aqui no verso 10. Assuero ordenou que sua rainha exibisse a sua beleza aos convidados ali reunidos. Ele queria exibir sua mulher para todo mundo. A resposta dela foi sem dúvida uma ofensa tripla contra o rei. Primeiro, como mulher Vaste desacatou a autoridade de um homem, como esposa desobedeceu às ordens do marido, e como súdita desrespeitou o seu rei. Aqui no verso 12, em decorrência disso,
O rei muito se enfureceu e se inflamou. Ao estudar o livro de Esther, veremos que esse monarca era capaz de exercer domínio sobre tudo e todos. Ele só não conseguia exercer a sua autoridade, sabe sobre quem? Sobre ele mesmo. Ele não tinha controle sobre si. Assuero era facilmente influenciado pelos seus conselheiros. Por pouquinho, toda a nação de Israel não foi dizimada por causa do conselho de um conselheiro. Ele tomava decisões precipitadas, as quais se arrependia depois, e quando não conseguia as coisas da sua maneira, ele ficava furioso. Mandava em todos, mas não tinha domínio próprio. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 16, verso 32: vale mais ter paciência do que ser valente, é melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Salomão aqui está dizendo que é melhor você tomar controle de si mesmo, de controlar várias coisas. O rei não teve a capacidade de construir o seu caráter, a sua índole, nem sua sede. E diz aqui em Provérbios: quem não sabe se controlar é tão sem defesa como a cidade sem muralhas. Aqui o versículo está errado, aqui é 16:28. Corrigindo aqui, tá? O álcool e a raiva são dois poderosos agentes destrutivos, mais do que estatísticas mostram. Quando você junta o álcool com a raiva, é uma poderosa para Satanás usar a arma de Deus. O péssimo exemplo que o rei dava com o seu próprio hábito de consumir o vinho em excesso. A Bíblia não ordena abstinência, mas pessoas que usam Jesus como exemplo para beber socialmente, chegando até a ressaltar que ele transformou a água em vinho. Você já viu alguém confrontar você? Mas peraí, mas Jesus transformou água em vinho, por que não pode beber? Ah, é? Então faz igual Jesus, morre na cruz pelas pessoas. Você faz isso? Não, beber vinho eu posso, agora morrer na cruz eu não vou morrer na cruz, não. Que é isso, aí você pegou pesado, né? Olha o que Jesus diz no Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 18: pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Só que eu estou falando não, viu? É Jesus. Até que venha o reino de Deus. Fique imaginando se essas pessoas seguem um exemplo, o serviço de Jesus, a oração de Jesus, o joelho no chão de Jesus. A mídia mostra pessoas elegantes em ambientes requintados, transmitindo sutileza, a impressão de que beber socialmente é ter sucesso. No entanto, pastores, assistentes sociais, médicos, membros dedicados do Alcoólicos Anônimos mostram um retrato completamente diferente em relação à bebida alcoólica. A mídia não mostra a destruição dos casamentos. A mídia não mostra a deterioração física e mental. A mídia não mostra famílias vítimas de abuso. A mídia não mostra carreiras arruinadas. O álcool é tão apropriado para o corpo humano quanto a areia no tanque do combustível. Não é fonte de nutrição, a bebida é fonte de destruição. Existem várias advertências na Bíblia sobre a embriaguez. Provérbios 21 diz assim: quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. Lucas capítulo 21, verso 34. E Jesus terminou dizendo: fiquem alertas. Não deixe que as festas ou as bebedeiras ou os problemas desta vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa. E várias. Romanos 13, 1 Coríntios 5, Efésios 5, 1 Pedro capítulo 4, verso 3. Olha o tanto de referência. Além de muitos outros versos. A melhor maneira de evitar a embriaguez é praticar a abstinência. Há um provérbio japonês que adverte, diz assim:
Primeiro o homem toma um trago, depois um trago toma o outro, e por fim o trago toma o homem. O rei teve uma atitude ignorante, imatura, completamente despropositada. Se o rei estivesse sóbrio, jamais teria pedido que a rainha exibisse a sua beleza diante dos convidados, também bêbados. O rei foi vítima do seu orgulho. A rainha Vasti o havia envergonhado na frente dos seus líderes, e ele precisava o machão precisava tomar uma providência para salvar tanto o seu ego quanto a sua reputação. A rainha Vasti estava certa, o rei completamente errado. A fúria do rei só serviu para comprovar o seu erro. O rei se tornou prisioneiro no seu orgulho, prisioneiro de Satanás. Precisamos ter cuidado com o orgulho. O orgulho nos faz pensar que somos melhores do que as outras pessoas. O orgulho não se submete a Deus, porque acha que seu próprio caminho é melhor até que o caminho de Deus. Mas no fim descobrirá que o caminho de Deus é perfeito. O nosso orgulho deve estar, sabe em quem? Em nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer se orgulhar? Não se orgulha de você não. Orgulha do dono de todas as coisas, aquele que criou todas as coisas. É Deus que nos dá talento, que nos dá sabedoria. Quando entendemos que tudo vem de Deus, teremos uma visão equilibrada dos nossos sucessos. O orgulho alimenta a raiva, e a raiva é à medida que cresce, a raiva reforça o orgulho. Provérbios capítulo 14, verso 17 diz assim: quem se zanga facilmente faz coisas tolas, mas o sábio permanece calmo. Terceiro sinal, do 13 ao 22. Xerez, Assuero, tinha um espírito vingativo. Quando o ego do orgulhoso, do arrogante é ferido, ele libera um veneno poderoso, leva as pessoas a fazerem coisas que jamais fariam se fossem humildes e sujeitas a Deus. O filósofo francês Bacon escreveu: um homem que cultiva a vingança mantém sempre vivas suas próprias feridas, que de outro modo sarariam e cicatrizariam. Se Assuero estivesse sóbrio demais, ele não teria exposto a sua esposa. Ela demonstrou muito mais caráter do que ele. O rei persa contava com 7 conselheiros. Quem já viu bêbado dando conselho para bêbado? É o trem mais estranho do mundo, né? Só sai trem errado. Os conselheiros, eles exageraram a importância do ocorrido. Vasti havia insultado não apenas o rei, mas todo o império. Assim, quando convidados voltassem para casa, contariam tudo para as outras rainhas. Aí pronto, aí a coisa complicaria. A Vasti seria exemplo. As mulheres iam tudo chutar o balde, ia tudo confrontar os maridos, até a prole, né? Até lá, ninguém ia respeitar os homens. Os conselheiros estavam mal intencionados. Ao exagerar o problema, aumentavam a importância deles próprios e a dependência de Assuero do conselho deles. Eles aproveitaram aquela oportunidade para impor a autoridade deles, impor a influência deles sobre o rei. Você não pode fazer isso não, rapaz, só. Você vai se rebaixar, você é um rei. Toma autoridade. Quando Vasti se recusou a obedecer, imagino quantos príncipes e nobres presentes no banquete não comentaram entre si: vejam só o casamento do rei, não é diferente do nosso. A esposa dele sabe o que quer, o que aliás é muito bom a esposa saber o que quer, não é isso? É de se duvidar que o rei teria perdido a sua autoridade diante do trono. Era só ele abrir um sorriso, falar assim: eu não estou bom não, eu já tomei umas coisinhas aqui, deixa para lá, ela está nervosa. Vocês acham que ele iria perder a autoridade dele? Na situação em que estava
aquele contexto ali de bebida, de coisa. Não. Provérbios 12:16 diz assim: quando o tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo, mas quem é prudente faz de conta que não foi insultado. Os 7 sábios aconselharam Assuero a depor Vasti e colocar outra rainha em seu lugar. Prometeram ao rei que essa medida colocaria o temor no coração de todas as mulheres do império e as levaria a ter mais respeito pelos maridos. Será que isso é verdade? Aqui as mulheres presentes, o amor, o respeito se conquista pela força? Lógico que não. Lógico que não. Os conselheiros demonstraram total insensibilidade, usaram a autoridade da lei para destruir uma mulher e ameaçar a paz de todos os lares do império. Estavam incentivando todos os maridos a agir como o rei Assuero e dirigir o lar com mão de ferro. Imagina como é que foi. Olha a diferença do conselho de Paulo na carta aos Efésios. Sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Esposa, obedeça o seu marido como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Olha que lindo isso. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, um só corpo, porque ninguém odeia o seu corpo, seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo como Cristo faz com a igreja. Pois nós somos membros do corpo de Cristo, como dizem as Escrituras Sagradas. É por isso que um homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Antes de substituir Vasti, o rei partiu para invadir a Grécia, onde foi derrotado. Quando voltou para casa, procurou uma nova rainha, enchendo o seu harém de candidatas. A Bíblia não diz o que aconteceu com Vasti. Estudiosos acreditam que ela era a mestre, mãe de Artaxerxes, que governou depois. É provável que Esther tivesse perdido o favor do rei ou então falecido, pois a rainha, a mestre, exerceu grande influência como rainha-mãe durante o reinado do seu filho. Artaxerxes nasceu em 483 a.C., o ano do grande banquete descrito aqui no livro de Esther, do qual nós falamos. É possível que Vasti estivesse grávida quando foi chamada para ser exibida. Por esse motivo, provavelmente ela se recusou, porque estava grávida. É interessante que muitas pessoas interpretam a história colocando a rainha Vasti como a vilã da história, né? Muita gente interpreta colocando, né? Porque focam somente em Esther, mas não observam o contexto geral da história do livro de Esther. Todos falam da rainha que não quis se apresentar diante do rei. E aqui que eu encerro com 5 coisas erradas que o rei Assuero fez e que nós, homens cristãos, não devemos nunca fazer.
O rei não tinha domínio próprio. Ele era chamado de uma Maria vai com as outras. O rei bêbado toma a atitude de ridicularizar a sua esposa. Qual atitude você toma em relação à sua rainha, meu amado? Você chamaria um monte de marmanjo bêbado para ver a sua mulher desfilar na frente? Você faria isso? Tem um monte de marido que a diversão dele é constranger a esposa na frente das pessoas. Uma hora ele perde a rainha, aí depois ele vem fazer uma campanha de oração para tentar recuperá-la, né? O rei valorizava somente a beleza, igual ao poeta compositor muito conhecido, Vinícius de Moraes, que tem um poema que fala assim: que me perdoem as feias, mas beleza é fundamental. Vinícius de Moraes se casou 9 vezes. O que você mais valoriza, varão, na sua rainha? É a beleza? Sabe aquela atriz famosa que o pessoal chama de top da galáxia, né? Top de linha, perfeita assim, bonita, maravilhosa, e outras coisas que o cristão não pode dizer, né? O cristão, deixa eu falar um negócio para você. Essa top de linha, que às vezes as pessoas falam, ela acorda às 11 horas da manhã, vai para a academia, tem um personal trainer, tem um nutricionista, vive no salão. Você quer ter uma mulher dessa, você tem que bancar ela, né? É ou não é? Hã? Aí é show de bola, né? Prontinho é uma beleza, né? Top mesmo é uma mulher que está lá, você chega, a comidinha está pronta, ela te abraça, né? Cuida das crianças e ainda vem linda e maravilhosa para o culto. Essa é a top da galáxia. Você quer um conselho? Quantos solteiros aqui? Tem aqui, solteiro, mas está encaminhando, né? Se você está solteiro e pensa que beleza é fundamental, é melhor você casar com a mulher feia, sabe por quê? A beleza acaba. A beleza acaba. Irmã, se você está namorando um cara que só pensa na beleza, lembra que a lei da gravidade foi criada. Então tem umas coisas aqui, ó. O que é para subir, desce. O que é para descer, sobe. Eu estou falando da pressão e do colesterol, viu, gente? O homem valentão que grita para mostrar que quem manda é ele. Aliás, quando o grito começa é porque o argumento acabou. Geralmente quem grita primeiro é porque perdeu completamente o argumento. Você já viu esse exemplo? A pessoa não tem argumento, começa a gritar. O homem que faz da sua rainha um objeto descartável, e aquele servo, já vou pedir para o pastor Cristiano fazer uma breve oração. Fala para a pessoa do seu lado assim, ó. Se você estiver já com a sua esposa, já fala para ela: você não é descartável. Deus tem um plano para você, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Deus quer que você faça a obra dele, para que ele faça a obra dele na sua vida. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Vivemos num tempo que estamos totalmente dependentes de Deus. Porque eu creio que nós não precisamos de pegar uma doença, de pegar esse vírus para agradecermos.
Nós não precisamos de estar muito bem para agradecer. Em todas as situações da nossa vida, nós temos que agradecer a Deus. Sabe, na hora que estamos bem, aí é que temos que agradecer a Deus. Eu não vou esperar estar acamado para agradecer a Deus. Eu não vou estar precisando passar por dificuldades para agradecer a Deus, mas eu vou estar agradecendo a Deus quando estiver bem. É por isso que estamos aqui, para agradecer a Ele por todos os benefícios que Ele tem nos feito. E hoje também eu gostaria também de estar orando aqui brevemente pelas mamães que estão aqui. Eu não tenho a minha, você que tem. A minha mamãe já me deixou um legado. O maior presente que eu podia ter foi Jesus. Maior riqueza, maior bem que eu tenho hoje, minha mãe me deu. Ela deixou a palavra de Cristo na minha vida. E é por isso que eu estou aqui hoje. Se você tem a sua, valorize, abrace, ame. Porque todos os dias eu lembro da minha e falo: Pai, muito obrigado pela mãe que eu tive. Feche os teus olhos agora. Coloca a tua família no altar de Deus. Que nós venhamos ser mansos, humildes. Que nós venhamos ter um coração quebrantado, o Espírito de Cristo. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por estarmos na tua casa, Pai. Casa que é chamada casa de oração, ó Pai. Meu Deus, ó Pai, estamos aqui porque reconhecemos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, ó Pai. O Senhor é o Deus de ontem, de hoje, será eternamente, ó Pai. Deus, colocamos as nossas famílias aqui no teu altar, ó Pai. As nossas crianças, Pai, os nossos jovens, Pai, os nossos adolescentes, ó Pai, os maridos, as esposas, os nossos idosos, ó Pai, nós colocamos nas tuas mãos, ó Pai. O nosso lar pertence ao Senhor, ó Pai, e pedimos a tua cobertura espiritual sobre as nossas vidas, Pai. Sobre nossas vidas não vale nenhum encantamento, ó Pai, porque sabemos que maior é aquilo que está em nós do que aquilo que está no mundo, ó Pai. Ó Pai, somos totalmente dependentes de Ti, Deus. Meu Pai querido, continua fazendo a Tua obra em nossas vidas, Pai, que a Tua chama não venha se apagar, ó Deus, mas que em todas as circunstâncias da nossa vida, Pai, nós venhamos ter sim, ó Pai, mansidão, temperança e domínio próprio. Que nós venhamos ser sim pessoas que tragam paz, ó Pai. Ó Deus, que sejam pessoas, ó Pai, que carregam a marca do Senhor em nós, ó Pai. E sempre que venhamos ter uma atitude diferente, venhamos pensar o que o Senhor faria em nossos passos, ó Pai. Deus, em especial, eu coloco cada mamãe nas tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor continue fortalecendo, ó Pai. Quem cuidou e quem cuida da gente, ó Pai, com tanto carinho, com tanto amor, ó Pai. Ó Deus, o Senhor nos deu um presente, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa sim, ó Pai, revigorar as forças, ó Pai, de cada mamãe, ó Pai. Que o Senhor possa continuar dando sabedoria, continuar dando graça, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Continua cuidando de todos aqui, ó Pai. E continua cuidando da nossa casa, do nosso lar. Em nome de Jesus. Amém e amém. A graça e a paz, igreja. Amém? Chegamos mais um momento de adorarmos o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Está em 2 Coríntios.